e concurseira, bem-vindos a mais um episódio do Pod Aprovação, o podcast que vai levar você ao dia da sua posse, trazer técnicas de estudo, conversar aqui com pessoas que sejam do mundo dos concursos públicos e trazer muita história bacana para você conhecer, tanto de aprovados, professores, enfim, pessoas envolvidas aí no mundo dos concursos públicos. Vale lembrar que no site da IBET tem muito material para você se preparar. Tem cronograma, tem mentoria, tem aula de português, curso de raciocínio lógico, um bocado de coisa. Então, se você quiser aí ter uma boa preparação para concurso público, seja para o INSS, seja para o TJ, seja para outros concursos, dá uma olhadinha aí no site da IBET que tem muita coisa bacana. Hoje a gente tá com um bate-papo bem geek, viu? Uma pessoinha bem especial, bem alegre e espontânea, para conversar com a gente um pouquinho sobre direito penal e processo penal. A gente está falando aqui da Sara Suzy e é um prazer te ter aqui, Sara. Obrigada! É um prazer enorme e eu queria conversar um pouquinho contigo, assim, para entender essa sua leveza, o bom humor na sala de aula. E a gente começa aí um pouquinho para saber quem é Sara Suzy. Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Sabe quando a gente ia responder o Orkut? Aí tinha lá, quem sou eu? E você esqueci de tudo sobre você? Não, mas é uma pergunta muito complexa essa, mas ao mesmo tempo ela é fácil de responder. Porque eu sou, primeiro, gosto de me apresentar como professora, porque é a profissão do meu coração. Eu posso ser qualquer coisa da minha vida, eu posso mudar de profissão, eu sempre vou ser uma professora. E é um negócio que me deixa muito feliz estar na sala de aula, sabe? Gosto muito do contato e gosto de aula presencial, gente. Nada como um presencial, porque tem uma professora que é maravilhosa, que é a Claudinha Campos, que ela falou um negócio, eu não gosto de gravação. Porque aula pra mim é o que você constrói quando você tá dialogando com a pessoa que tá assistindo a sua exposição. Então, se você tá só gravando, é mais uma exposição, né? Não é uma aula. E Quase uma palestra, né? Quando você tá gravando. Acaba sendo mais uma palestra. E esse clima de presencial, que foi onde eu acabei cavando meu caminho ali na base das unhas mesmo, foi onde eu acabei me encontrando mais. Não que eu não goste do online, assim, o online ele foi... Eu comecei gravando vídeo pro Instagram, né? Uhum. Então, o online me trouxe muita coisa, mas não tem nada como o presencial. Aí eu sou também advogada, né? Faço confusão, perturbo o juiz. O pessoal pergunta assim, boa, você solta gente? Eu digo, não, eu perturbo. Meu trabalho é perturbar o juiz. Resolver o problema dos outros, né? E o negócio que acontece muito quando, não sei se todos os advogados, mas eu reparo muito isso com os meus colegas. Que a gente gosta muito de fazer confusão pros outros, mas quando é pra gente fica, ai, deixa. Uma preguiça, a gente resolve tanto pros dos outros, que na hora de resolver o nosso a gente já fica, meu Deus do céu. Como diz o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Sei como é que é. Espeto de palitinhos. Não tem nem como. Pois é, aí... Voltando pra pergunta, tá vendo que eu divago muito, né? Calma. Então, professora de Direito Penal e Processo Penal, não é isso? Advogada criminalista. Graças a Deus, só mexo com crime, não mexo com nada assim de civil, um beijo pra todo mundo aí, meus amigos advogados cíveis de família. Vocês têm coragem, não tenho não. Ai, meu povo, se forem presos, já sabem quem procurar. Já sabem, olha aqui, ligue pra nós, contrate-nos. Ai, tá bom, Sara. Mas me diz aí, como foi que tudo começou assim? Você, obviamente, fez faculdade de Direito, né? E aí chegou lá na faculdade, entrou na faculdade pensando o quê? Quero concurso, quero advogar, quero ser professora, como é que foi? Assim, antes de eu saber o que eu queria, eu já sabia o que eu queria estudar. Então, acho que passou primeiro por isso daí. Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. Lá em casa eu morava no interior, em Uruburetama, e a minha casa tinha 2 andares, porque embaixo era o escritório da minha mãe, que ela é contabilista, e ainda é até hoje. Aí lá em cima, só não lá, mas ela ainda é. Aí lá em cima tinha a casa mesmo. E embaixo, além do escritório, tinha um cômodo que a gente amava chamar de biblioteca. Que, né, era só um lugarzinho com um mofinho, um computadorzinho e várias prateleiras com vários livros. Meu pai já era concurseiro, ele é concurseiro desde os 18 anos. Aí ele tinha um código penalzinho assim da capa verde e da orelha laranja. E era muito bonito, eu acho até que era da Juspódio, não lembro a editora. Mas eu lembro vividamente da capa dele, era a letrinha branca, a capinha verde e a orelhinha laranja. E eu achei aquele livrinho
tão bonito. Foi assim, instintivo. Eu não sei de onde foi que eu olhei assim, eu comecei a ler, não entendia nada. Não conseguia nem fazer ciência de direito, porque como vocês sabem, né, a lei não é fácil de ser lida por ninguém. Imagina pra uma menina velha que tava do nada dentro de casa abrindo esse livro. Aí minha mãe passou pra cima, assim, ela ia passar pra subir a escada, e a escada, a entrada assim da escada, ficava pra porta da biblioteca. E o meu pai era do direito já, né, estudava direito pra concurso, ainda nem tinha começado a faculdade, eu acho, nessa época. E ela passou assim, e eu fiquei assim pensando, nossa, eu vou ser isso. Aí eu disse pra minha mãe, desculpa, eu acho que eu vou pro caminho do meu pai. Você é concurseiro, antes de entrar na faculdade? Não, nem concurseiro, eu queria estudar direito. Certo. Eu queria estudar direito e eu queria estudar aquele livrinho lá, direito penal. Aí, 7 anos de idade, 6, 7 anos eu acho. Meu Deus, eu não lembro nem se eu tinha 6 anos de idade, eu era muito novinha. Não consigo fazer senso de quantos anos eu tinha. Aí eu entrei na faculdade e a única disciplina que eu gostei no primeiro semestre... Não, minto, eu gostei de 2. Eu gostei de Psicologia Aplicada ao Direito e Introdução ao Estudo do Direito. Porque eu comecei a pensar, tipo, olha, isso aqui eu consigo. Né? Eu não entrei no direito querendo direito. Eu queria fazer tanta outra coisa. O pessoal me chamava, era muito tempo, muito tagarela. Aí o pessoal me chamava... Sério? Mas o pessoal dizia, tu devia ser jornalista, ou então tu devia ser psicóloga, tu gosta de falar com as pessoas, né? Gosta de entender as pessoas. E eu quis isso por muito tempo, inclusive eram as minhas opções no SISU, quando eu fiz o Enem, né? Mas acabou que não deu certo o SISU, e o meu pai disse, mulher vai fazer direito. Dá certo, a gente dá um jeito, assim, sabe? Eu acabei fazendo direito na Estácio, na FIC. E a minha irmã já estava fazendo direito lá, eu entrei, quando eu entrei eu disse, eu vou aguentar isso daqui só porque eu quero... Porque eu já tinha... Isso aqui é ótimo. Vou aguentar isso aqui. Não era, meu Deus, olha, eu juro que tinha várias disciplinas que eu direito, gostava. né? Nasci pro direito penal só. O resto eu aguentei porque era o jeito. E eu gostava também, eu acho que isso daí me ajudou um pouquinho, eu sempre fui muito vaidosa de querer que os professores gostassem de mim. Então eu acho que era muito isso que me levava a ser inteligente, sabe? Que eu pensava assim, não, se eu soubesse responder as perguntas, o professor vai gostar de mim. Então eu adorava ser mascote de professor. Isso me fez sobreviver à faculdade todinha. Aí depois eu vou viver professora. Tu é adorada pelos professores, eu é odiada, porque eu ia lá, rapaz, eu fazia confusão por 0,002, que tava errado na minha nota, não importa se eu já passei, eu quero meu 0,02. Meus direitos. O que é meu, meu amigo, ninguém tasca, então se tá errado, tá errado. É concurseira mesmo, né? Fazer o recurso, cadê meu 0,2? O pessoal brincava, tipo assim, lá vem a Camila de novo, meu Deus do céu. Era daquelas que comentava a prova do lado de fora do local, assim. Com certeza. Nossa Senhora. Todo dia eu dizia, eu não vou comentar a prova hoje, começou a passar raiva. Saía de lá e eu dizia, mas é essa! Começava e eu ainda bati... Não, saindo da prova do INSS, ainda bati boca com o professor, porque eu tinha certeza que a questão era do jeito que eu fiz e não do jeito que ele corrigiu. E era... Era papai. Ai, papai. Um beijo no ombro, né? Beijo no pescoço, que galinha não tem ombro, meu amor. Brincadeiras à parte, né? Sim. Mas nesse caso especificamente era do jeito que eu tava pensando. Mas enfim, uma mulher segura de si, é isso. Não se desculpe, você tem que ser mesmo. Beleza, então entrou na faculdade. Mas já sabia que queria ser professora ou que queria concurso? Não, que eu queria... advogar. Ai, é muito doido, porque eu só queria estudar direito penal. Eu não sabia o que eu queria. Era muito óbvio o caminho do concurso público, porque meu pai é concurseiro. E aí na minha família tem um monte de gente que também tinha esse caminho dos concursos muito estipulado, sabe? Por muito tempo eu achei que era isso que eu queria mesmo. E talvez ainda seja, sabe? Eu ainda tô... Eu não descobri ainda especificamente o meu caminho. Eu sei que eu gosto de ensinar e eu gosto de fazer confusão. Por isso que eu sou advogada. Então, eu sabia que eu queria estudar direito penal, ponto. Então, eu entrei na faculdade pensando, meu Deus, eu não vejo a hora. Mesmo sem saber o que era direito penal? É porque, assim, passado algum tempo, eu comecei a faculdade em 2013. Aí eu comecei a fazer, assim, do nada, caí de paraquedas, uma amiga minha que eu conheci no primeiro semestre, e a gente começou a estudar para a Guarda Municipal de 2013. Aí a Guarda Municipal aqui de Fortaleza. Que por sinal tá bem pertinho de teu próximo. Aí, tinham várias disciplinas, eu acho que eu já estava no segundo semestre, tinha acabado de começar direito penal.
E eu comecei a estudar Direito Penal para esse concurso, assim, eu estudei acho que uns 3 meses ao todo. Porque quando eu soube, reabriram, nossa, eu lembro como se fosse hoje, o professor Gustavo Brígido, dava aula de Constitucional 1 lá na Estácio. E teve um dia em que ele prometeu que vinha, Gustavo, preste atenção no serviço, olha só o trabalho, viu? Você prometeu sentar aqui comigo, então... Aí, eu tinha uma aula vaga, acho que o professor tinha faltado nesse dia. E eu tinha um negócio, eu e umas 2 amigas minhas, que quando o professor faltava, eu ia cavar nas outras salas que estava dando aula. Porque às vezes tinha aula de professor que a gente gostava, mas não tinha tido aula ainda, porque não era época no semestre, né? Não era o semestre certo. E aí tinha uma aula rolando de Constitucional 1. Meu Deus, eu me lembro até hoje. Ele estava falando de Direitos Sociais, artigo 7º. Aí eu entrei e fiquei ali por trás, assim. Eu fiquei na, sei lá, 3ª, 4ª fileira de trás pra frente. Aí, eu não sei porquê. Ele olhou pra minha cara, ele disse... Reabriram as inscrições pra guarda municipal, vocês sabiam? Aí ele olhou assim pra mim, disse, quantos anos você tem? Na época eu tinha 17, porque eu entrei com 17. Mas eu completo o ano no final do ano, né? Uma escorpiana do dia 6 de novembro. Aí ele disse assim, quantos anos você tem? Que ele me achou cara de novinha. Eu disse, 17. Completa 18 quando? Aí eu disse, novembro. Ele, olha, você pode fazer, você só precisa ter 18 na data da posse. Aí eu, pronto, né? Esse negócio de só precisa na data da posse. Não, e ele já me envenenou, assim, dizendo assim, olha, cuida. Tipo, dizendo, né, reabriram as inscrições, o que é que custa? Você tem dinheiro pra inscrição? Eu disse, tenho, pô, faço. Não custa nada, é um concurso local, é em casa, assim, prova aqui em Fortaleza, o que você tem a perder? Aí eu pensei, não tenho nada a perder, não. Aí uma amiga minha, a Thalita tá minha amiga até hoje, assim, ela é maravilhosa, passou recentemente no exame da ordem, ela é, assim, uma pessoa, um ser humano sensacional. E eu já tinha me encontrado com ela, assim, na vida, tinha acabado de conhecê-la, assim, há pouco tempo. Ela disse, mulher, bicha, eu tô estudando pra esse concurso, vamos estudar nós duas. Aí, meu Deus do céu, olha a vergonha. Eu reparti o curso com ela, entrei com o acesso dela. Quem é o advogado criminalista que a gente contrata? Curso do Gustavo, pode me contratar, eu mesmo no processo. Não preciso de ninguém pra fazer alguma coisa errada comigo. Eu mesmo me lasco sozinha. Aí ela disse, mulher, entra com o acesso, vamos estudar. Aí eu, vamos estudar. Nossa, estudei Constitucional com o Gustavo, estudei Penal com o Nicolas Marques. E era, assim, um edital impossível, Direito Penal, porque tinha parte geral, parte especial. Mas eu fui, botei as caras, fui aprendendo, fui começando, assim, Eu sempre fui daquelas pessoas que anotavam muito, então eu comecei a fazer vários resuminhos, coisas que eu estava aprendendo. E, nossa senhora, muita coisa que eu sei até hoje eu aprendi nesse curso. Então eu estudei História com o Ayrton, eu estudei Atualidades com o Pedro Israel, inclusive o Pedrinho é meu amigo hoje. Foi um negócio, assim, esse concurso da Guarda Municipal foi abriu portas, uma luz, né? tão grande. Como o concurso público faz isso, né? Te bota em contato com tanta gente que é importante na sua vida. O concurso, pra mim, eu vivo dizendo que eu não consigo me imaginar sendo outra coisa que não servidora pública. Sim. Mas também, eu costumo dizer que, tipo, o concurso, ele me deu tudo que eu tenho. Sim. Tudo. Minhas aulas, meu Instagram, o concurso público me deu tudo. Amigos, projetos, o financeiro, que sempre é importante, as viagens que eu fiz, a estabilidade que eu tenho do serviço público, assim, a realização profissional, né? Então, eu devo tudo ao concurso público. Eu também devo muito ao concurso público. A minha família deve muito ao concurso público. Meu pai é concurseiro, então, assim... Lá em casa a gente sabe que o caminho que a gente tem quando a gente não tem padrinho, quando a gente não tem dinheiro, é estudar, não tem pra onde. Você vai conseguir passar de um monte de gente que você não teria a oportunidade de conhecer. Você vai ter caminhos que vão se abrir pela sua vida, é o estudo. Não tem outra coisa. E quando eu me lembro que eu aprendi muita coisa com todas essas pessoas. E hoje eu sou, assim, parceiro de trabalho dessas pessoas. Eu me sinto uma pessoa muito chique. Não é? Eu, por exemplo, dou aula, às vezes, do lado da sala de aula da Lidiane. Sim. Aí eu tipo, fico pensando, meu Deus, a Lid. A tia Lid. Tia Lid, um beijo, meu amor. O amor da minha vida, essa mulher. Não tem nenhuma condição. Realmente, o concurso muda a vida da gente, abre muitas portas. E aí, já puxando esse gancho, né? Se você fosse estudar hoje, pra quem tá em casa,
que concurso que tá tendo agora? A gente sabe que, né, a sua agenda tá lotadíssima. Graças a Deus, Senhor, porque nós temos muitos concursos para a polícia, principalmente aqui no Ceará. E qual desses concursos, seja Polícia Penal, seja Guarda Municipal, enfim, PM, qual desses, assim, você acha que seria... Você indicaria pro concurseiro que tá em casa? Ai, meu coração é da Polícia Civil, gente, não tem jeito, sabe? As primeiras turmas, eu acho, presenciais que eu dei aula, acho que foi da TC mesmo. E foi, assim, um negócio que mudou a minha forma de ver como eu ensinava. Foi na Polícia Civil, dando aula pra Polícia Civil, inclusive aula de processo penal, que eu comecei a fazer aquelas lousas lá, que todo mundo começa... Hoje todo mundo fala assim, ai não, a lousa da sala, não sei o quê. Mas, gente, foi assim, eu tive muita lousa ruim, até chegar na lousa minimamente decente, até chegar nessa hoje que, assim, sai junto com a aula. Mas foi na Polícia Civil que eu comecei a brilhar os olhinhos, assim, e dizer, gente, que atividade importante, assim, como a polícia investigativa é muito legal, assim, ela tem potencial. É claro que é cansativo, porque não dá pra dizer que você vai pra lá pra ficar de boinhas, não dá. O serviço público, ele é, por natureza, muito cansativo. Então, você vai pra Guarda Municipal, você vai pra Polícia Penal, você vai pra Polícia Militar, pra Polícia Civil, vai sempre ser um negócio muito que vai te sobrecarregar, não tem jeito. Mas a Polícia Civil, ela tem uma atividade enquanto polícia judiciária que me brilha os olhos, sabe? Então, assim, Mas, assim, quem puder fazer Polícia Civil, quem achar massa, faça Polícia Civil. Mas tem previsão para esse concurso? Tem nada, mulher. Tem não. Tem não, mas o concurseiro não espera edital abrir. Oi. Porque aí a gente começa a estudar agora, tem um monte de gente que não passou no último concurso e que continuou estudando. Porque Mas, quando assim, sai o próximo... Tu não acha que, por exemplo, tanto Guarda Municipal como PM, como Polícia Penal, são uma boa base para quem vai fazer futuramente Polícia Civil? Ou não? Eu acho que o contrário. Assim, se você quer Polícia Civil, o concurseiro de carreiras policiais, ele é todo emocionado, né? Ele faz tudo que vem pela frente. Todo tipo de polícia que Todo aparecer. tipo de polícia que aparecer. Então, assim, tem muita gente que estuda para Polícia Civil que deveria fazer a prova de todos esses cargos. Porque quando você pega uma base maior, quem pode mais, às vezes pode menos. Então, se você coloca uma base boa, assim, sedimentada, você vai fazer uma prova dessa e vai ser... O treino é difícil, o jogo pode ser fácil. Então, é bom fazer uma base zona, se você tem interesse na Polícia Civil, e vai fazer nesses outros também. O trabalho da Guarda Municipal assim, é um trabalho importantíssimo, né? A gente tem também a Polícia Penal, que tem... Todo mundo se seduz, né? Pela carga de horário, porque tem plantão, porque tem 12 por 36, e tem plantão de um dia, não sei o quê. É bom também, sabe? O importante é você... 12 por 36 dá até pra continuar estudando. Dá até pra continuar estudando, Maria. quer dizer. Concurso trampolim aí, né? Aí você, assim, o concurseiro, ele tá sempre fazendo seus cargos meios em busca do cargo fim. É assim mesmo, sabe? Que foi exatamente o que eu fiz, né? Não sei se tu sabe um pouquinho da minha história, mas eu entrei Me conta. Então, trocando cafés aqui, eu entrei na Defensoria Pública como agente administrativo, que era um cargo que, tipo, ganhava uns 3 mil. Aí, depois, continuei estudando, aí passei pra técnico do TRT. E aí, continuei estudando, não porque foi no mesmo dia a prova, fiz pra técnico e analista. Sim. E aí, depois, entrei agora como analista. E Chique. aí, continuei estudando, resolvi fazer direito, porque, na verdade, eu sou engenheira. E agora passei para auditor jurídico da Cefaz. Ai, que chique! Parabéns! Então, assim, foi um passinho de cada vez. Agora, não é fácil porque, assim, você tem que continuar estudando. É sempre constância, né? Nossa, o que acaba... meu pai, ele dizia assim, ele estava muito estressado estudando ali nos momentos finais. Ele passou por várias provas de segunda fase e orais, algumas provas orais seguidas. Então, assim, era um negócio muito, extremamente estressante, porque eu estudava para carreira jurídica, né? Eu estudava para MP. Aí ele estava pertinho, ele fez a oral do Piauí e fez a oral daqui em momentos muito próximos. Então, ele tinha tanta raiva, assim, do estresse que estava causando, que ele disse, meu Deus, eu tenho vontade de terminar essa prova oral e começar a queimar todos os livros. É claro que ele não queimou, né? Ele deixou todos pra mim. Quem nunca jogou Mas a nada gente pro tem o estresse, né, que você é colocado nas fases, não só nas fases iniciais, eu acho que toda parte tem a sua cotinha de estresse.
Mas você vai chegando num ponto em que você vai se sobrecarregando e vai ficando difícil, né? Por isso que é importante falar de saúde mental nos concursos. O pessoal concurseiro, olha, vocês vão ficar tudo doido, com o olho tremendo, se vocês não se cuidarem, viu? Vocês estão vendo aqui, vocês vão ficar igualzinho. Parece a mulher calvície. Ô, pense! Por fora, né? A base de 4 Rivotril por dia, tô brincando, Tá medicada. gente, tô medicada. Mas a ansiedade aqui, ó, é a herança dos concursos, dor nas costas é herança de concurso, todas as mazelas é herança da fase A lombar e a cervical, né, de ficar lendo É, assim. 80 anos aqui nas costas, enfim. Então, eu coloquei aqui, né? Porque o direito penal é uma matéria que ou você ama ou você odeia. Tem gente que é fresca. Não, mentira. Obrigada, Sara! Tô muito feliz agora. Não, mas é sério. Eu digo que Não, o é porque direito eu penal acho difícil. Não, mas é porque a gente tem que fazer as pazes com o que é difícil também. Eu odeio administrativo. Mas tem que aprender? Tem. Você vai passar a vida sem saber como é que funciona o procedimento da licitação? Aí você vai precisar votar em pessoas que vão precisar saber como é que esses processos acontecem. Isso é pra vida, sabe? O direito, ele devia ser estudado pra todo mundo. E a lei, ela não facilita esse trabalho. Fiz umas palestras aí. Porque tem muita teoria, né? Muita. E eu fiz umas palestras aí falando sobre isso, sobre como a lei é um negócio que é exigido de todos, só que a gente não aprende. Mas todo mundo devia saber, gente, porque todo mundo, se cometer um crime, vai ser preso do mesmo jeito. Todo mundo, se cometer um ilícito administrativo, vai ser detido, vai perder alguma liberdade, vai perder algum direito. Então, assim, quando a gente coloca a lei num patamar inalcançável, que só quem sabe é concurseiro, então só quem sabe é quem trabalha com isso, é jurista, é advogado, é isso e aquilo, a gente promove segregação e tem sempre uma classe dominando a outra. Então é um negócio muito, muito problemático, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer as pazes com o difícil. Principalmente concurseiro. O concurseiro com especialidade. Ele tem que fazer as pazes com o difícil. Porque o difícil vai sempre existir. Ele vai ter que aguentar, né? Vai ter que segurar essa barra que é gostar de direito penal. Porque, assim, eu também acho difícil. Só que, às vezes, é uma questão... Sabe o que é que atrapalha muito? Vou falar da experiência que eu vejo com os meus alunos. Que o pessoal fica, isso não tem lógica. Gente, qual lógica vocês estão falando? Porque todo mundo... Eu tive uma criação... Você teve outra, você aprendeu que o mundo funciona de uma forma, às vezes eu aprendi que o mundo funciona de outra. Então, a minha lógica não é a sua lógica. Então, eu posso ver que o direito penal segue uma determinada lógica e você pode não enxergar essa lógica nem a pau. A gente tem que desapegar da lógica e tentar conhecer, assim. Eu acho que você tem que ver as coisas com curiosidade. Eu acho que o concurseiro, se ele não for curioso, ele não sustenta. Porque você tem que querer saber como é que as coisas funcionam. Por exemplo, eu só fui entender... Tem uma parte que todo mundo acha muito chato, que é a teoria da conduta. Que é quando a gente estuda lá no fato típico. Eu só fui entender a teoria da conduta quando eu me botei curiosa e disse, tá bom, qual é a diferença mesmo de uma para outra? Por que eu preciso saber? Por que eu preciso entender a base clássica? Por que eu preciso entender a base neocantiana? Porque é uma situação que foi evoluindo com o tempo. Então, primeiro, a gente tinha um critério super Tu tá super falando aí, raso. eu tô puxando aqui na memória. Eu vou tentar explicar mais ou menos como é que foi. A gente tem lá no comecinho um critério super raso para definir o que é que uma pessoa faz, que eu vou chamar de conduta. Para eu dizer, não, essa conduta aqui ela é nociva e essa conduta não é. Então, eles tinham um critério de ciências biológicas, assim, um critério que seguia o método científico das ciências biológicas. Então, eles diziam, conduta, bota aí, conduta é movimento corporal, que gera alguma diferença no mundo exterior. Tal hora, quando a gente foi passando um pouquinho da teoria clássica, o pessoal da teoria neocantiana disse, gente, mas a gente não pode ficar seguindo critério de ciência biológica se o direito não é uma ciência biológica. O direito é uma ciência jurídica, ele tem o seu método científico próprio. Então, vamos deixar de ver esse negócio só como movimento corporal, vamos entender que é o que uma pessoa faz e também o que ela deixa de fazer. Aí entrou a ação e a omissão. Aí depois, né, ação e omissão, e ainda dizendo assim, e a vontade? Não, a vontade a gente não vê agora não, vamos ver primeiro o que a pessoa faz e deixa de fazer. Aí deixava o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Aí evoluiu um pouquinho mais e veio o Weltzel, abençoado, que ele disse, gente, isso não tem lógica, se você aperta um gatilho, quando você apertou o gatilho, você já tinha vontade de fazer alguma coisa com esse gatilho. Então, quando a pessoa aperta o gatilho, ela já tinha vontade dela de lesionar, ou então vontade de matar. Não tem lógica a gente deixar o dolo e a culpa lá na culpabilidade. Vamos estudar dolo e culpa aqui no fato típico mesmo. Vamos dizer que conduta
Aí ele veio com a teoria finalista. Toda conduta tem uma finalidade, não tem? Quando você faz uma coisa, você já tinha uma vontade. Então, vamos dizer que conduta é ação, omissão, consciente, voluntária e dirigida a uma finalidade. Se essa finalidade for criminosa, aí a gente chama isso de dolo. Porque a pessoa quer ou então ela assume o risco. E se a finalidade não for criminosa, mas a pessoa vacilar, faltar cuidado, um cuidado que a lei diz que ela tem que ter e ela não teve, prudência, negligência e perícia, aí a gente chama isso de culpa. E de quebra, a gente também consegue abarcar aquelas situações que não tem dolo, não tem culpa, que são os acidentes, são os casos fortuitos, as forças maiores. Então, quando a gente vai vendo isso daí, que tipo, as pessoas não nasceram sabendo, nem os juristas nasceram sabendo. Então, eles foram evoluindo, as pessoas vão aprendendo mais coisas, vão ficando curiosas e vão evoluindo, tipo como a teoria da conduta. Então, no dia que eu entendi isso, foi num dia que eu tava muito doida, assim, tipo TCC, você escreve com uma taça de vinho e você corrige com café, né? Eu tava muito doida, eu abri uma cerveja, abri o livro, eu lembro como se fosse hoje, era o livro do Sanches. Eu amo o livro do Sanches, né? É muito bom, a linguagem que ele fala é muito escorreita, muito fácil de entender. Aí eu lembro, eu abri uma cerveja e disse, eu vou entender essa porra aqui. Porque eu tô curiosa, eu quero saber por que não entra. Aí eu comecei, assim, fui fazendo, fui anotando. Aí eu, vale, assim, né? E foi assim como entrou. Curiosidade, foi o que me salvou. A curiosidade não mata a gata, viu, gente? A curiosidade faz a gata viver mais sabida. Tu não existe, sabe? Mas o que me chama mais a atenção é porque, tipo assim, ou a pessoa ama, do tipo, eu quero ser criminalista e tal, ou ela simplesmente não entra, não... Direito penal é meio escorpiano mesmo, é de extremos. É de extremos, total. É muito de extremos. Então, já processo penal eu acho que é mais palatável, assim, eu acho mais tranquilo, né? Por quê? Porque no direito penal a gente tem que entender, todo direito material é assim, direito civil também. Tem gente que ama, né? É um mundo. Ave Maria, é uma história muito longa de uma pessoa que nasceu, ficou doida, sumiu, depois fez uns contratos, assumiu umas coisas, teve uns filhos e depois morreu e deixou a herança pra pessoa resolver. Aí você vê no edital, fato típico, aí você fica... Não, do crime. Aí você fica, do crime o quê, meu amigo? Tem um mundo aí dentro. Querida CESP, do crime o quê? Amada CESP, olha, ninguém aqui tá falando mal, viu? Não se vingue de nós. Mas é isso, todo direito material tem isso. Direito administrativo também, que é um direito material. Eu adoro. Tem gente que adora e tem gente que detesta. Porque a pessoa tem que ter a curiosidade, tem que ter a simpatia também, tem que bater o santo, não tem jeito. Então, o que salva muitos dos meus alunos é o seguinte: primeiro, é desapegar da minha lógica e pensar, eu quero aprender isso aqui só para passar? Então eu vou aprender o que a lei diz e o que os tribunais dizem. Pronto. Brigar também. É não brigar, né? Meu Deus, porque as pessoas brigam com código. Rapaz, depois que você passar, que você alcançar o seu objetivo, você vira estudioso e vai perguntar, pesquisar cientista sobre direito penal. Mas enquanto isso, não viaja na maionese. Vai lá, aprende o que tem que ser aprendido, coloca em prática, responde na prova e tchau. E seja assim, realista. Não gosta? Então aprenda para passar. Você tem que aprender de um jeito que se torne minimamente palatável, assim. Pra você pensar, não, isso aqui, desse jeito eu consigo. Se é pra lembrar isso, eu vou arranjar um jeito de lembrar isso. Não tô falando de bizu, mas tô falando de bizu também, se for o caso. Tem gente que te ajudar. Eu não aprendo com bizu, porque eu não lembro, eu confundo todos. Eu sou uma pessoa que eu tenho que aprender de onde vem, lá desde a época de Adão e Eva, eu tenho que entender a lógica do negócio também. Mas, assim, se você aprende a lógica e consegue se lembrar dela, top. É o teu jeito de aprender. Ninguém pode olhar na tua cara e dizer que isso daí tá errado. Mas se você também só quer aprender pra passar, arranja um jeito, bicho. Bota a lei na porta da tua geladeira. Toda vez que passar, tu lê. Não tem jeito. É seu objetivo? Você não quer fazer isso? Então a gente vai fazer isso. A gente vai fazer junto. Então a gente tem que aprender o que se aplica, como é que você vai responder suas questões e o que os tribunais dizem. Não tem jeito. A gente tem que desapegar da nossa lógica. O mundo não é como está na nossa cabeça. O mundo existe para fora da nossa cabeça. Então a gente tem que, às vezes, até um pouquinho de humildade, sabe? A gente, isso daí não entra na lógica da minha cabeça. A lógica da sua cabeça não é a lógica do legislador. Então, aprenda a dele. Não foi a dele que foi aplicado, né? Não é a dele que está no site do Planalto. Fazer o quê? E aí, Sara, qual é o perfil do concurseiro das polícias?
Ai, o concurseiro das Concurseiro polícias, policial. ele é muito, sabe, ele é estudioso num nível que até eu fico, menino, tia quieta, né? Mas é tiro curto ou tiro longo? Tipo assim, estuda antes do edital, estuda... Tem de todo tipo. Tem o aventureiro e tem a pessoa que tá doida pra passar, mas só ficou sabendo do edital tal hora. E tem a pessoa que estuda porque aquilo ali é a vida dela. Então, assim, tem muita gente assim nas carreiras policiais. Carreiras policiais é um negócio que é uma área, assim, específico que tem muitos apaixonados. Isso é bom. Muito bom. Por quê? Porque eles são interessados. Eu gosto muito, eu tenho... Nas carreiras administrativas, tem muita gente meio perdida, assim, sabe? Quanto tempo a pessoa passa, assim, que o foco dela devia ser outro, que ela é pra... Ela tem que ir pra outra carreira, mas ela não vai, sabe? Ela diz, não vou não. Vou ficar aqui estudando pra, por exemplo, o INSS. Tem muita gente que tá nessa porque pensa que é mais sabe fácil. O que faz o cargo do INSS, por exemplo. Mas vai lá estudar Mas- porque parece gente. interessante. Nada demais. Tem gente que vai e se acha nessa. Mas tem um amigo meu que... Eu só não vou dizer o nome dele porque eu não sei se ele vai gostar de eu falar isso. Então, né, processinho eu não quero. Mas ele passou tanto tempo estudando para carreiras administrativas, perdido. Estudou para carreiras policiais, um ano e... Aliás, nem um ano, menos de um ano ele passou. Claro, ele já tinha tido uma boa bagagem, base, né? uma bagagenzona das carreiras administrativas, que foi como ele conseguiu sedimentar muita coisa. Mas ele se encontrou nas carreiras policiais porque é diferente o modo de estudar, é diferente a vibe do pessoal também. E isso faz É um diferença. pessoal mais animado, né? É um pessoal, nossa, é um pessoal Empolgado ao com extremo. muita empolgação, assim, concurseiro de carreiras policiais, é bicho empolgado. E eles chegam assim, principalmente quando eu comecei a dar aula, eu vou falar mal de vocês sim, sabe? Ui. Não, Segura mas nem essa. tão mal não, é só porque assim, mas também eu comecei a dar aula com 21, 22 anos. Aí, é aquele negócio, né? Ver uma meninazinha bem novinha dando aula, aí o pessoal ficava perguntando assim pra ver se eu sabia. Tem. Aí às vezes eu sabia, e quando eu não sabia eu dizia, não sei, vou pesquisar. Eu pesquisava e dizia. E assim, eu via muita gente, assim, outras pessoas que também trabalhavam ensinando direito penal, que elas diziam pra mim assim, não diga que não sabe. Eu disse o quê? Aí eu vou dar a resposta errada, pra pessoa chegar lá na prova errar, e depois ela pensar, putz, foi a Sara que me deu essa resposta errada. Aí eu acho que eu devia ter uns 22 para 23 anos. Eu fui dar aula no curso de formação de agente penitenciário. E aí teve uma hora que eu não me lembrava especificamente de um ponto de um artigo. Eu acho que era a termo de proibição. Eu tinha me esquecido a quantidade da diminuição se o erro de proibição fosse evitado, que é de 1/6 a 1/3. Aí eu disse, gente, eu acho que é de 1/6 a 1/3, mas deixa eu ver, deixa eu conferir. Porque não importa que eu ficar dizendo da minha cabeça, não, eu tenho que conferir, porque o orgulho da professora vale muito menos do que a prova de vocês. Aí teve um cara que disse, vixe, professora, é mesmo, né? Tem um monte de gente que diz umas coisas erradas e manda a gente conferir. Tipo, aí, confere aí, tá errado? Não, tá isso aí mesmo. Aí fica confuso. Então, assim, eu acho que o que me favoreceu a eu crescer tanto nas carreiras policiais, a carreira que eu devo, assim, uma parte muito grande da minha carreira foi que eu simplesmente admiti, assim, tal hora, não sei. Mas vamos descobrir junto, vamos dois. Eu aprendi isso com meu pai, que a gente, quando inventa que sabe as coisas, nossa, a gente pode passar uma vergonha tão grande. Tinha uma história, acho que era na Bíblia, que ele me contava, de uma pessoa que chegava num canto e sentava lá na frente. Aí ela passava vergonha, porque vinha o dono da festa e dizia, ei, essa cadeira é de outra pessoa. Você pode sentar lá atrás, por favor? Aí a pessoa ia lá e disse, putz, é mesmo sentar lá atrás. Mas ela passava vergonha, né, de ter tirado da cadeira que ela estava lá na frente. Então eu nunca quis o lugar de ninguém, eu só quis o meu. E o meu lugar eu vou do jeito que eu sei. E se eu não souber, eu saio perguntando a quem souber. O curioso Mais chega do que em eu. qualquer canto, O né? curioso chega. A curiosidade, gente, a curiosidade faz a gata ficar sabida. Não tem jeito.
Ai, meu Deus, então vamos lá. Sim, é um concurseiro empolgado, é um concurseiro estudioso. Sim. O que mais? Concurseiro chato também. Ô, concurseiro chato da carreira dos policiais. É mesmo? Brota aluno do chão dizendo, professor, eu tenho uma dúvida. Eu juro que eu tirei dúvida em festa já. Ai, meu Deus. Mulher, eu acho que era até no último carnaval que teve, foi em 2020. Até teve carnaval esse ano, né? Assim, depois que passou, depois que abriu tudo, teve até o carnaval do Rio de Janeiro e tudo. Mas não teve festa de carnaval. A última festa de carnaval que a gente teve foi em 2020. Eu tava numa festa, era no show do Getúlio Abelho. Apareceu uma menina, ela, professora, tudo bem? Ela morre de bêbada. E eu também. Ela, professora, tudo bem, não sei o quê. Ai, você é maravilhosa, vamos tirar uma foto, vamos. Professora, prisão preventiva. Oh, meu Deus do céu. Eu nunca entendi prisão preventiva. Vem cá me ensinar. Aí tu, então, Mas, com cerveja vai dar certo. Aí assim, professora, prisão preventiva. Quando o cara pede prisão temporária, se o juiz dá preventiva, isso é prisão de ofício? Aí eu não acredito, não. Assim, né? A cara no chão. Eu disse, não, mulher. Teve pedido. Aí lá vai eu tirar a dúvida mesmo. Tirei a dúvida, né? Cheguei lá e disse, não, mulher, é só se não tiver pedido. Mas se tiver pedido temporário, o juiz considerar preventiva, pro STJ não é de ofício, pronto. Aí no meio da festa, morre de bêbado, né? Então assim, brota do A chão. absorção na memória de longo prazo aí eu tô sentindo que foi boa. É. Mas tem umas coisas que fazem sentido. E as coisas que fazem sentido, elas tendem a ficar na minha memória de longo prazo. Então assim, eu não sei como, de onde foi que eu tirei. Tirei do coração, assim, pra dar pra essa pessoa no meio da festa. Mas eu achei, depois que eu tirei a dúvida, é porque eu sou meio trouxa também, né? Eu não sei dizer às pessoas, não, mas pelo amor de Deus, eu vou lá e faço, porque eu sou assim, uma pessoa extremamente dada. Aí eu virei assim pro meu namorado, que inclusive é a mesma pessoa até hoje, que é o Samuel. Eu disse, amor, tu não acredita. Você não era uma aluna, ela tirou uma dúvida. Aí ele, uma hora dessa. Ele é professor também? Ele é professor, mas ele é professor de psicanálise. Ah. Aí, ele é da psicologia, aí ele não acredita, não, uma hora dessa. A aluna é um bicho muito sem noção, né? Minha filha, se você souber... Tu sabe, mulher, porque tu sabe o que eu sofro, tu sabe. Sei. Acho que eu sei. Eu recebo ligação, assim, eu sou meio doida, assim, porque eu divulgo meu celular, meu WhatsApp, em tudo quanto é Eu canto. também, todo mundo tem meu celular. Enfim, e aí eu recebo ligação domingo à noite, sexta-feira 11 horas da noite, domingo depois do almoço. Mensagem no Instagram toda hora. Toda hora. Tá, então esse é o estilo do concurseiro De carreiras policiais. das carreiras policiais. O que você acha que é a diferença entre um aluno aprovado de carreiras policiais e um aluno que estuda e não passa? Eu acho que passa muito pela curiosidade que a gente falou algumas vezes. Passa pelo treino. Bicho, o aluno aprovado, ele não faz questão, ele faz uma prova inteira. Então eu acho assim que é indispensável que essa pessoa saiba equilibrar. Eu vejo tanto aluno de carreiras policiais que adora penal e processo penal. Mas quando chega em português, chega em português, ele dá escorregado. Quando chega em informática, ele dá escorregado. Não gosta de administrativo, não gosta... Mas não tem prova só para penal e processo penal. Ou então, é o contrário, assim, ele até gosta de penal e processo penal, mas as básicas sempre estão ali, sabe? Sempre acha português, né? Muito chato, sempre acha informática muito chato. É chato, mas quer na prova, fazer o quê? O raciocínio, gente, raciocínio lógico, eu não entendo isso aí. Então, de lógico não tem nada. Não é. Tem um vídeo que eu vi esses dias, meu Deus, eu acho que era até da Mila, que ela disse, como devia ser, né? Ah, mas bem, eu vi. Aí como é? Se Juninho comprou um pão hoje, quem pegou meu patinete? É mais ou menos isso. É um negócio completamente aleatório. Mas tem que saber. É o que eu tô dizendo, você não pode brigar com a banca, você não pode brigar com o edital, você não pode brigar com nada, meu amigo. Você tem que fazer o que ele pede pra passar na prova e ponto. Isso, né? Eu acho que isso e persistência. O aluno aprovado, ele é teimoso. Ele diz assim, tu é grande, mas eu sou ruim. Ele vai lá e também eu acho que às vezes o concurseiro, assim, por exemplo, eu escuto muito, né, e foi algo que eu tentei não fazer durante toda a minha vida de concurseiro. Aquele mimimi, não é mimimi, mas tipo assim, aquele negócio de, eu não passei por uma questão. Cara, não foi uma questão. Teve várias outras. Foi a questão também. E as outras todas que você errou, entendeu? Na OAB tem isso, porque assim, a OAB, ela tem a primeira fase, que é 40 pra você passar. Aí o pessoal, eu fiquei por uma. E as outras 40?
que ficaram do outro lado da prova. É, exatamente. Entendeu? Então, tem você 80 não questões. ficar, tipo assim, não ficar... Não fiquei pura, você ficou com 41. Você tem que simplesmente seguir o jogo. É. Jogar o jogo como ele é feito pra ser jogado. A gente não faz as regras. Não Infelizmente, faz. né? Se a gente fizesse, ia ser bom demais. Mas aí todo mundo fazendo as regras, não ia dar certo. Tem que ter uma comissão organizadora, tem que ter uma banca, meu povo, não tem jeito. E qual a técnica de estudo que tu acha, assim, que facilita a aprendizagem do direito penal e do processo penal? Ó, eu tava fazendo um curso esses dias de técnica de aprendizagem, né? De como seu cérebro funciona. E, assim, primeiro, você tem a sua técnica. Você tem que achar qual é, claro, mas você tem a sua. Tem gente que aprende ouvindo. Samuel aprende muito ouvindo. Ele não é concurseiro, mas ele estuda outras coisas e ele tá... agora ele passou no doutorado, ele tá chiquérrimo. Aí ele aprende muito ouvindo. Então ele é a pessoa do podcast. Ele adora um podcast, adora um audiobook. Ele aprende Samuel ouvindo. deve estar, quando a gente liberar esse episódio, deve estar assistindo o nosso episódio, hein? Com certeza. E assim, ele adora um áudio, assim. Áudio é com ele mesmo. Tem gente que aprende assim. Tem gente que tem um aprendizado mais sinestésico, assim, de escrita. Uhum. Eu sou assim. Eu aprendo mais coisas se eu tiver que anotar essa coisa. E tem gente que é mais visual. Negócio dos mapas mentais. Que pode nem ser você que fez. Mas ele vê, ele se lembra e pronto, ele absorve. Eu posso até ter mapa mental, assim. Mas é por isso que eu não acredito, ó. Aquelas, né? Não é nem fé. Mas assim, eu não gosto muito dessa ideia de comprar mapa mental. Porque se eu não fiz, se eu não escrevi, eu não vou me lembrar. Eu vou ver uma vez e vou me esquecer, porque eu tenho a memória de um peixe no aquário. Eu olho aqui, tenho 10 segundos de memória. Aí eu olho aqui, aí a coisa que eu ouvi, do jeito que eu vi, eu já não lembro mais muito bem como é que ela é. Se eu anotar, eu lembro. É por isso que eu faço as luzes. É mais pra mim do que pra eles. E até, assim, eu dou aula de técnica de estudo. Então, tem estudos científicos que dizem que quanto mais pessoal for aquele material, mais é guardado na memória de longo prazo. Então, quando você pega uma coisa de outra pessoa... Isso é verdade. Quando você pega um material de outra pessoa, não foi você que escreveu, não é sua letra, não é o seu desenho, não é sua forma de organizar as ideias. Então, automaticamente você vai guardar menos na memória. Sim. Entendeu? Você viu aquela imagem como você viu, sei lá, uma capa de CD passando na frente de uma loja. Será que você vai lembrar dessa capa daqui meia hora, daqui uma hora, daqui 2 dias, 3 dias? É muito difícil, você pode até lembrar, mas aí você vai ter uma técnica de aprendizagem diferente. Eu sou de escrever. E outra coisa que faz que o aprendizado seja mais proveitoso. Você tem um cérebro, você tem que aprender que todos os nossos cérebros, o meu, o seu, o do Valmir aqui atrás, é limitado. Todos os nossos cérebros são limitados. E a gente, quando vê uma informação nova, a gente está ensinando... Literalmente, a gente está ensinando um caminho para os nossos neurônios passarem. Eles ficam o tempo todo fazendo sequências no nosso cérebro. Então, toda vez... Assim, né? O meu cérebro não é muito limitado, não. Tô brincando. Aquelas, né? Assim, né? Vocês que são De limitados... vocês pode ser, mas o meu não é. O meu não é. Mas, assim, toda vez que você aprende uma informação nova, os neurônios vão fazer um caminho específico no seu cérebro. E é como se você estivesse fazendo o caminho para casa de uma amiga sua. Você vai a primeira vez, você usa um mapa. Se você vai a segunda vez, eu preciso usar um mapa na segunda e na terceira. Na quarta eu já me lembro. Então é mais ou menos assim que seus neurônios funcionam. Você precisa rever aquela informação de forma sistemática, assim, não dá certo você ver exaustivamente até o dia acabar. Não vai funcionar. Você tem que ver espaçadamente. É repetição espaçada. Então você tem que ver aquela informação mais vezes, em um intervalo de tempo que seja mais ou menos satisfatório, sei lá, 1 dia, 3 dias, 9 dias, tem gente que faz revisão de 1, 3, 9 dias. E aí você vai ensinando o seu cérebro a fazer aquele caminho de volta, assim ele lembra. Mas se não, é um negócio muito, nesse sentido é muito físico mesmo. Você fez um caminho só uma vez e nunca mais você fez, a mata cresce de novo. O Felipe é um aluno meu muito querido, não só aluno, ele é um grande amigo. Uma das pessoas mais gentis que eu conheço, e ele está aprovado em vários concursos. Ele é muito chique, ele está aprovado no DEPEN, está aprovado na guarda de Sobral, eu acho, está aprovado na PFOS, está esperando aí a hora dele, ele está assim, esperando a convocação. Continua estudando. E ele continua estudando, ele está assim,
ninguém para esse menino. E ele estava postando, acho que era hoje mesmo, dizendo exatamente isso. Que você faz uma trilha para uma cachoeira. E se você não faz essa trilha mais vezes, a mata cresce, você não acha mais essa trilha nunca mais. Então, o segredo do aluno que passa, o segredo do aluno que lembra das coisas, eu nem dizer que passa, porque eu não estou vendendo segredo de aprovação nem você. A gente está vendendo técnicas de estudo para você construir o seu caminho. E talvez encurtem um pouco o tempo até chegar lá. Né? Então, assim, você tem que lembrar daquele caminho. E o único jeito de lembrar é voltando lá. O celular deixou tudo um pouquinho menos intuitivo. Eu acho que a gente tem que voltar. Eu sou muito dinossauro nesse sentido. Você tem que ter um papelzinho, uma caneta. Ah, eu vou tirar foto da lousa. Tire foto, mas tire foto para você anotar. Porque você tira uma foto, aí você tá vendo a lousa agora. Daqui 2 dias você já esqueceu como é que aquela lousa é. Você não vai voltar nas suas fotos. Você não tá enganando ninguém. Você tira essas fotos e você não volta nessas fotos. Você apaga depois quando a galeria tá cheia, viu? Você pensa que eu não sei, você vai lá e apaga. Terminou, por exemplo, na faculdade, terminou o semestre, você apaga todas as lousas, apaga todos os resuminhos. Porque você precisa ter um lugar para suas selfies ficarem, não é verdade? Do mesmo jeito é o cérebro, né? Do mesmo jeito é o cérebro. E assim, não só, a gente não pode se esquecer de que a gente ainda, nós somos seres muito arcaicos. A gente não é, isso aqui é prótese, gente. Isso aqui é uma prótese, é um negócio que a gente usa, mas que quando a gente larga, ainda é você sozinho, com o seu cerebrinho antiguinho e com a sua mãozinha, que pode até ter, você tem que ter coisa física, assim, eu acho. Ou então você tem que ter, nem que seja no iPad mesmo, você tem que ter uma pasta onde você possa organizar as coisas que você aprende. Senão não vai. E aí, Sara, falando um pouquinho, né, de memorização, de absorção, eu queria lembrar pro pessoal de casa do nosso querido patrocinador, a Body Winner, essa empresa super parceira que está com a gente em todos os pós-aprovações. E assim, mostrar para você que um produto natural pode te ajudar a absorver mais os conteúdos e guardar mais na memória. A gente tem o UpMind, que é um produto natural, sem uso de cafeína, que te ajuda aí a guardar mais os conceitos, tudo aquilo que você estuda na memória de longo prazo. E também temos, pessoal, o Sleep Brain, que é um produto natural que te ajuda a dormir melhor, ter uma qualidade de sono. Eu preciso de um negócio para conseguir recuperar melhor aí e para conseguir guardar as coisas na memória de longo prazo, você precisa realmente de uma noite de sono bem dormida. Ô, gente, eu vou só entrar nesse negócio aqui, nem sabia do merchan, mas é sério, eu vou entrar no negócio aqui só pra dizer, durmam, viu? Tem um negócio que eu aprendi também nesse curso que eu fiz. Era um curso lá, livre desses. Eu não sei nem se eu posso falar ou não posso falar o nome do site que tem esse curso. Pode. Pode, né? É o Coursera. Tem um que é. Esse curso é em inglês, mas é tipo. É técnicas pra você aprender a guardar informações no seu cérebro. Depois eu vejo o nome direitinho e digo pra vocês. Mas uma coisa que eu aprendi é que o seu cérebro, literalmente, ele vai inchando com o tempo que você passa acordado. Ele vai produzindo toxinas. E você, enquanto está acordado, você literalmente produz essas toxinas. O único jeito do seu cérebro desinchar um pouquinho, para os fluidos dele passarem e limparem as toxinas que ficam aqui entre as curvinhas do seu cérebro, essas curvas maravilhosas que você tem no seu cérebro, é dormir. Quando você dorme, ele desincha, aí os suquinhos do seu cérebro podem passar e limpar. Então, se você não dorme, nego velho, você vai sofrer. Você não vai aprender as coisas porque o seu cérebro está muito estressado. Então já sabe que tem que tomar Sleep Brain. Inclusive eu tô aqui, ó, escutando no meu ponto. Pode falar mais alto isso. Vamos mandar o UpMind pra você. Ai, eu quero, graças a Deus. Vamos mandar o UpMind pra você. É disso que o povo gosta. E pro pessoal de casa, a gente tem cupom de desconto. Usa aí Camila10 pra conseguir o seu desconto no site. Ai, que chique. Da Body Winner. Camila10. Camila10. Vai receber em casa, então. Ai, que tudo. E aí, a gente volta aqui pra nossa conversa pra falar um pouquinho sobre... A gente já falou sobre técnica de estudo. Enfim, vamos falar sobre banca? Qual é a banca favorita da Sara? Vale morrer? Gente, olha, banca pequena eu já considero as piores. Eu odeio banca pequena. Desculpem, bancas pequenas. Nós não queremos um processinho. Mas a cara da fraude, Maria. Assim, não, e as questões todas copiadas de outras bancas e sem sentido. Não, e quando vem umas questõezinhas... sabe o que eu tenho raiva? Eu acho que eu vou responder o inverso.
Eu não gosto de bancas, assim, muito pequenas. Isso é um gosto meu, não tenho nada contra os microempreendedores, tá, gente? Mas, assim, eu não gosto de bancas muito pequenas porque elas quase sempre ou copiam questões ou elas fazem questões muito fáceis e isso nivela por baixo. Então, o concurseiro que passa, assim, um montão de tempo estudando, ele se vê no mesmo nível do cara que aventureiramente, tem nada contra os aventureiros também, às vezes é um golpe de sorte, como o meu amigo Rafael Nepomuceno diz, às vezes é a questão da prova dar o match com você, tal qual o Tinder, mas... Rapaz, pensa num match difícil, viu? O match é difícil, Rapaz, é quase ganhar na Mega Sena, mas pode acontecer, né? Mas é um negócio muito difícil mesmo, é você estar num dia bom, lembrando das coisas, a prova viu o que você estudou e você lembrar do que você estudou. São muitos fatores para se encontrar. Mas o que eu tava dizendo é que eu não gosto de banca pequena porque quase sempre nivela por baixo. Tipo, o que eu mais odeio da minha área, questão que cobra pena. Porra, pra que o cara vai querer saber qual a pena? Que lesão corporal leve é detenção de 3 meses a 1 ano. Poxa vida, decorar e nem decoreba dá pra fazer direito, porque não dá pra decorar todas as penas de todos os, né? Assim, o que eu acho pior de banca pequena é que você não tem base pra treino. Não. Você não tem questões anteriores, muitas questões de anteriores. Questões. Então você fica meio perdido de como a banca vai cobrar, de como é que vai ser e tal. E isso dificulta muito. Outra coisa que me irrita é banca aventureira. Banca que nunca fez concurso de carreiras policiais, fazendo concurso de carreiras policiais. Porque vai ter uma ou outra disciplina que simplesmente não tem no banco de questões. Ou que tem, mas tem assim 10 questões. Aí você não consegue tirar uma base. Isso aconteceu assim, não vou... Eu vou falar assim de uma certa banca que fez um certo concurso para a polícia e que fez um certo concurso de perícia. Só que ela não tinha feito muitos concursos de carreiras policiais antes. Então isso fez com que as pessoas que queriam estudar nessa técnica de vou saber o que a banca cobra nesses pontos, ficassem meio perdidas, porque não tinha muita questão de direito penal e direito processual. Então, por exemplo, isso dificulta até pra gente fazer material para eles. Então, assim, eu tô falando como professora também, com a indignação de professora também. Porque às vezes a gente precisa também direcionar, né? Então, nesse ato de direcionar, a gente fica, putz, queria fazer um negócio assim, bem massa, de tantas questões. E não tem tantas questões nessa banca. É osso. Então, assim, dificulta o trabalho de todo mundo. Mas, banca preferida, eu vou levar pedrada, mas eu gosto tanto da FCC. A minha banca preferida é a CESP. Eu gosto da CESP também. Gente, a única coisa que eu não gosto da CESP é que ela gosta de frescar com a cara dos concurseiros. Então, qual é a que não fresca? Não, mas é um frescar, assim, descaradamente. Do sentido de que tal item, dependendo... É um entendimento minoritário. Isso que eu fico puta. Porque, assim, às vezes o entendimento minoritário, você simplesmente não deu tanta atenção pra esse. É justamente esse que cara, aí você se sente com a carinha de palhaço, dá um emojizinho com a carinha de palhaço. Ou então cobrar um julgado isolado. É isso que eu tenho raiva. Mas eu tenho que admitir que em termos de previsão, nem previsão, previsibilidade, CESP é uma banca boa. Assim, eu vi que as bancas frescam a cara do concurseiro quando a CESP no concurso da Cefaz, que é o meu concurso, ela divulgou no edital lá uma data que ela ia divulgar o resultado do concurso, ou era o gabarito no final, enfim. E aí a gente passa, né, os concurseiros sofrem o pão que o diabo amassou. Tava lá a Camilinha desde 7 horas da manhã, ó, F5, 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 F5. O dia todinho, tome F5, a tecla do teclado tava toda troncha. Quando foi 7 horas da noite, eu só vejo o pessoal do grupo, saiu. Aí eu... F5, voando, né? O site ficou congestionado, porque muita gente entra ao mesmo tempo. Quando eu abro o PDF, tá lá o recado da CESP, recadinho do coração. Gente, não vai ser. O resultado hoje do concurso público vai ser divulgado em data oportuna. Em data oportuna, aí eu olhei assim, eu não tô acreditando, velho. Por que eles não botaram isso aqui 6h30 da manhã, cara? Me deixaram passar o dia todinho no F5 pra chegar de noite e ainda dizer em data oportuna. Ou seja, nem sequer. Ou seja, quando a gente quiser. E tipo, saiu mais de um mês depois. Foi nada, foi mais de um mês. Foi mais de um mês depois. Eu sou, minha amiga, o crente não tem paz, não. Não, o concurseiro não tem um dia de paz. Sara, já se encaminhando aqui pro final da nossa conversa, né? Tá tão bom, tá mas ótimo. Enfim. Qual foi a coisa mais hilária que aconteceu em sala de aula? Me diz aí. Ai, gente. Começou. Não, assim,
não só em sala de aula, mas fora também. Esse negócio de eu ter tirado dúvida em festa foi um negócio muito inusitado. Mas em sala de aula, teve teve um curso de formação de AGP que eu fiz, que inclusive porque eu tinha 22 para 23 anos, foi esse o único curso de formação que eu participei. Foi assim, maravilhoso, eu conheci muitas turmas, eles eram extremamente carinhosos, eu tenho muita saudade de todos eles, porque eles aprendiam a fazer a apresentação de turma, eles faziam a apresentação de turma pra gente, falando o nome do professor, era muito, assim, mora no meu coração, tem os vídeos até hoje. Aí, tinha um aluno que nossa senhora, ele era pequenininho, assim, loirinho, e com aquela carinha de encantado com tudo, e ele queria saber de tudo, só que a gente tinha um tempo limitado e a gente tinha que cumprir a carga horária e o conteúdo programático do provão deles. Uhum. Então ele queria fazer muita coisa, então ele dizia assim, professora, eu tava, não sei se eu dei constitucional, não, mas eu dei com certeza lei de execução penal, e tal hora a gente estava falando alguma coisa sobre o processo, sobre o procedimento antes de chegar até a sentença. Uhum. Aí, professora, assim, eu sei que não tem nada a ver com provão, mas se a senhora pudesse, resumir aí alegações finais em 1 minuto, vai. Aí eu tentava, né? Aí ele ficava perguntando e eu queria tirar as dúvidas dele, porque às vezes a pessoa quer saber, às vezes é interessante, às vezes não é. Aí ele ficava, professor, e se? E se? Eu odeio o e se, né? O what if. Professora, e se acontecesse isso? O que ia acontecer? Coisa que não tem nada a ver com a prova. Não tem fim. No meio da aula. E assim, o tempo passando e a gente precisando ver o conteúdo que ia cair no provão deles. Então o pessoal começou a se emputecer, né? E eu também. Aí ele disse assim, macho, pelo amor de Deus, eu tô vendo na hora de me perguntar, professor, e se o Goku fosse descer aqui hoje? Aí ele ficou assim, sabe? Todo mundo começou a mangar. O apelido desse cara ficou sendo Goku o resto do curso todinho. Depois ele veio falar comigo no Instagram e disse, ei, professor, é o Goku. Oh, meu Deus. Então, assim, foi um negócio... Ele mesmo já pegou pra si Ele foi muito fofo durante tudo isso. Tipo assim, até fresquei com ele, porque tava enchendo o saco. Mas depois ele super coração, ele, oi, professor, é o Goku, eu vim aqui dizer que eu gostei muito da sua aula, porque um amor de pessoa. Muito bacana. Então, vamos aqui, a gente tem um quadro, Sara, muito interessante, que chama Tiro Rápido, certo? E fica bem a sua cara, né? Área policial, tiro rápido, vamos lá. Eu vou dizer 2 opções e você vai escolher a que mais tem a ver com... Enfim, a que você mais gosta, certo? Tá. Aluno calado ou aluno perguntador? Aluno perguntador. O calado eu fico com vontade de matar. Não é? É porque aluno calado demais, eu fico pensando, mas tu não tem nenhum... Não tá. A minha irmã, era só pra escolher, já tô explicando. A minha irmã também é concurseira. Aí ela diz assim, me explica isso daqui, aí eu explico. Aí tá bom, ficou alguma dúvida? Ela disse, não, que eu não entendi nada, como é que eu vou ter dúvida? Aí assim, o aluno perguntador, pelo menos ele duvida, pelo menos ele tá pegando uns pontinhos que não entendeu. O aluno calado, eu fico suspeitosa. Essa aqui tu já respondeu, mas vamos lá, online ou presencial? Presencial. Pro aluno, online ou presencial? Presencial. Direito penal, processo penal. Direito penal. É difícil. Direito penal. Mulher, tu respondeu rápido. Rápido. Direito penal é imbatível. É mesmo? É. Maravilhoso. Resumos, elaborar resumo ou prestar atenção na aula? Mas na aula? Tipo assim, na hora da aula, escrever o que o professor tá dizendo ou prestar atenção? Porque eu, por exemplo... Se vire, mas escreva. Eu escrevo. Sabe, às vezes eu tenho vergonha de mim mesma numa sala de aula presencial. Porque eu fico com vergonha, porque o professor olha pra mim e eu acho que ele tá me achando uma vagabunda. Porque eu simplesmente fico assim, ó, assistindo a aula presencial. Prestando atenção. Não tem nada, não tem caneta, não tem caderno, não tem nada. Eu sou a favor de fazer resumos. Eu fico só olhando. Aí, de vez em quando ele olha pra mim, eu fico com vergonha. Aí eu pego assim, tipo, uma agenda, qualquer coisa e folheio. Pra fingir que eu não faço alguma coisa. Mas é porque realmente eu gosto, assim, enfim, não é da minha forma de aprender fazer isso, entendeu? Fazer resumos. E eu sempre sou aquela aluna, por incrível que pareça, que passa no semestre ali da faculdade com o limitezinho de falta. Ai, eu também. Porque se a aula não me aproveita pra alguma coisa, meu amigo, você vai lá fazer outra coisa, né? É me matar deixar dentro de uma aula por causa da presença. Então, assim, eu sempre falto o número de faltas que deixam, Eu era estagiária no Ministério Público, eu faltava pra trabalhar, porque eu gostava tanto.
Aí eu disse assim, ainda dá pra faltar essa disciplina? Pois então eu vou dar conta dos meus inquéritos aqui. Eu faltava, pra tu ter noção, no terceiro ano eu faltava aula pra estudar pro provão. Eu faltava aula pra estudar pra qualquer coisa. Quando eu tava fazendo os últimos semestres, no nono semestre que eu fiz o AB, aí nossa, eu era um zumbi, porque eu tava de manhã eu tava na faculdade, não, minto, de manhã eu tava estudando, de tarde tinha algumas disciplinas na faculdade. Não, meu Deus, eu tô ficando louca, porque eu estagiava também, tá vendo? É um negócio que ficou tão assim, um blur na minha... Eu dormia nos bancos da faculdade, porque tinha hora que eu tava exausta. Então eu estagiava, geralmente eu fazia esse itinerário do estágio pela manhã. Aí eu tinha algumas disciplinas de tarde e à noite. E nos horários vagos eu tava sempre estudando. Aí eu dizia assim, professor, sempre saía da faculdade também pra uma salinha onde eu estudava também, que a minha irmã estava lá. Aí eu dizia assim, professor, se faltar, eu não tô nem dormindo, eu tô estudando, tá certo? Porque eu tô a fim de passar nessa OAB. Aí os meus professores foram super, assim, super compreensivos. Né? Super compreensivos. Aí, por exemplo, tem um que hoje, Maria, hoje ele é meu colega, eu sou muito orgulhosa disso, Roberto Girão. O bichinho, tá bom, Sarinha, estude, mas passe. Aí eu pronto, né? Agora responsabilidadezinha pesou, né? Agora eu tenho que passar. Então, a gente vai se encaminhando aí pro final desse episódio. Eu queria lembrar você de casa que no site da IBET tem muito material bacana para você se preparar. Agradecer a IBET pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com a Sara. Obrigada, IBET. E se você quiser ser nosso patrocinador também, mostrar o seu produto ou a sua empresa aqui no nosso Pod Aprovação, entre em contato com o comercial da IBET ou então pode até falar lá no Instagram comigo também. Sara, foi uma honra te ter aqui. Obrigada, foi muito legal, um papo super leve, super bacana, assim como são suas aulas. E eu espero que você volte sempre. E ri aqui muito com a gente. Pode contar comigo. Enfim. Obrigada, viu? Obrigada por me receber, obrigada pelo espaço e obrigada pela conversa, que a gente, assim, a gente tem um ritmo de trabalho meio frenético, né? Sempre bom encontrar, fofocar, assim, e falar sobre essas piadas internas que só concurseiro entende, gente. É sempre bom. Eu acho que eles também se divertiram bastante ouvindo isso daí, se identificaram com bastante coisa. Eu acredito que muito do que a gente conversa aqui de forma leve ajuda o concurseiro também a tirar aquele peso dos estudos, enfim, e traz dicas também para que ele possa se preparar da melhor forma. Então, mais uma vez, com um imenso carinho, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. É um prazer Obrigada, pessoal de casa, e até o próximo Pod Aprovação.